Nesta sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, o técnico Dorival Júnior convocou 23 jogadores para a seleção brasileira em jogos que vão acontecer nesta próxima data FIFA, que será entre os meses de junho e julho. Serão 2 amistosos em junho nos Estados Unidos e a Copa América, que também será nos Estados Unidos e será disputada entre os meses de junho e julho. Esse será o tema deste vídeo, mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, muito prazer. Eu sou jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro e convido você que está aqui no vídeo a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber aquela notificação quando for para o ar mais um vídeo ou short. E, claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá certo? Então, vamos lá para mais um vídeo por aqui, para comentar essa convocação feita pelo Dorival Júnior nesta sexta-feira, 10 de maio de 2024. O técnico da seleção brasileira convocou 23 jogadores para esta próxima data FIFA. No caso, o Brasil vai realizar 2 amistosos e vai ter a disputa da Copa América. Estou até saindo do quadro aqui rapidinho para eu pegar os dias e os dias certos, né, dos jogos que o Brasil fará. O Brasil vai ter um amistoso no dia 8 de junho contra o México, jogo que será nos Estados Unidos, e depois no dia 12 de junho vai enfrentar a seleção estadunidense. Então, serão 2 amistosos que o Brasil vai fazer. E depois, no dia 24 de junho, o Brasil vai estrear na Copa América contra a Costa Rica. Depois vai enfrentar o Paraguai e, por fim, vai encerrar a participação na fase de grupos da competição contra a Colômbia. Então, são os jogos que o Brasil terá. E, claro, o Brasil avançando para a segunda fase da Copa América vai realizar mais partidas entre os meses de junho e julho. Então, eu vou ficar com a cabeça aqui para o lado, porque eu vou ler a lista de jogadores convocados. Os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e o Ederson do Manchester City da Inglaterra. Na lateral direita foram chamados o Danilo da Juventus e o Ian Couto do Girona da Espanha. Na lateral esquerda foram convocados o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o Endel, do Porto de Portugal. Zagueiros, o Beraldo, do Paris Saint-Germain da França, Éder Militão, do Real Madrid, o Gabriel Magalhães, do Arsenal da Inglaterra, e o Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Meio de campo, Andréas Pereira, do Fulham da Inglaterra, o Bruno Guimarães, do Newcastle da Inglaterra, Douglas Luiz, do Aston Villa da Inglaterra, João Gomes, do Wolverhampton da Inglaterra e o Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra. E os atacantes chamados: Vinícius Júnior, do Real Madrid, o Endrique, do Palmeiras, o Rodrigo, também do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, o Rafinha, do Barcelona, o Savinho, do Girona e a grande novidade desta lista, na minha visão, o Evanilson, atacante que atua no Porto de Portugal. Bem, de uma forma geral, para mim, essa lista tá boa. Tá? É claro que tem alguns nomes que podem ser discutidos e tal, mas acho que de uma forma geral é uma lista boa na minha visão. De goleiros, para mim a lista tá ótima de goleiros. Tem muita gente que fala, mas o Alisson e o Ederson são ruins. Tem muita gente que fala isso, que tem essa opinião. Já eu posso falar um pouco sobre esse ponto e dessa opinião da galera. Tá? Então acho que os goleiros estão bem chamados, bem convocados. E o Bento, que aproveitou muito bem a oportunidade que teve na última data FIFA, já que o Alisson e o Ederson estavam machucados. O Bento foi o titular nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. E ele foi muito bem nesses 2 amistosos. Foi um dos melhores nomes nessa última data FIFA na seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Aproveitou muito bem essa oportunidade. E mais uma vez foi convocado, além, claro, né, todo mundo que acompanha
o futebol aqui no Brasil, que vê os jogos do Atlético Paranaense, sabe muito bem da qualidade que tem o Bento. Vamos para as laterais. Para mim, assim, tem uma certa questão a respeito do Wendel, do Porto. O Wendel que teve uma temporada de altos e baixos, na minha visão. Só que aquilo, ao mesmo tempo, se for tentar fazer assim, um esforço para tentar pensar em outro nome para a lateral esquerda, será que tem algum lateral esquerdo assim de qualidade neste momento que está assim, não vou dizer apto, mas que pode ser convocado nesse momento para a seleção? Algum lateral esquerdo que atua aqui no Brasil? Sei lá. Vai ser difícil para pensar esse nome. O Danilo, bom lateral, eu gosto do Danilo, que é um lateral de experiência, um dos líderes da seleção. E com ele na lateral direita também foi chamado o Ian Couto, de volta à seleção brasileira. Ele que está sendo um dos melhores jogadores do Girona nesta temporada europeia. Ajudou e muito a equipe se classificar pela primeira vez na história para a Liga dos Campeões da Europa. O Ian Couto que está fazendo uma baita temporada, então para mim é uma convocação mais do que justa. Tem muita gente que vai meio que torcer o nariz, o Ian Couto e tudo mais. Aí volta aquele ponto que eu falei a respeito do Alisson e do Ederson, que já vou aprofundar mais sobre isso. A zaga, passando agora para a zaga, eu teria convocado, por exemplo, o Bremer, da Juventus, que está fazendo uma grande temporada. Se não for o melhor zagueiro do campeonato italiano, é um dos melhores zagueiros no campeonato italiano, na minha visão. Eu teria convocado, por exemplo, no lugar do Lucas Beraldo. Mas o Beraldo, mais uma vez foi convocado. O Beraldo que nas últimas semanas está passando por um momento assim de altos e baixos no Paris Saint-Germain. Mas isso, gente, faz parte da adaptação e tudo mais. Ele está começando uma carreira na Europa. É um zagueiro de 20 anos de idade. É um zagueiro de 20 anos de idade, que ainda tem muito a crescer, tem muito a aprender. Enfim, no amistoso contra a Espanha, por exemplo, ele teve muita dificuldade para marcar o Lamine Yamal. Só que, cara, assim, é um zagueiro que tem muito a evoluir, tem muito a crescer, e é um zagueiro de confiança do Dorival Júnior, até já pensando em um futuro na seleção brasileira. Porque é um jogador, é um zagueiro promissor, gente. Então, acabou que foi chamado. E aí também falando do Marquinhos, né, que é um zagueiro de experiência, outro jogador que também passou por altos e baixos na temporada, mas é um dos melhores zagueiros do mundo, mesmo assim. Não tem jeito, cara. Tem muita gente que vai torcer também o nariz para a convocação do Marquinhos, mas é um dos melhores zagueiros do mundo. Assim como o Éder Militão. O Éder Militão, que ficou meses fora desta temporada, ele teve uma lesão grave, voltou recentemente. E até comentei uma outra transmissão que assim que o Éder Militão se recuperasse, né, dessa lesão, ele seria convocado. Era um achismo. E o achismo acabou se tornando realidade, porque é um zagueiro de muita qualidade, gente. É um dos melhores zagueiros do mundo também. Então, assim, mas acho que é uma lista de zagueiros até boa, na minha visão. Poderia ter convocado o Bremer, sim. Tem o Murilo do Nottingham Forest, que é outro zagueiro promissor que está fazendo uma baita temporada lá na Inglaterra. Mas acho que foram bem convocados esses zagueiros, na minha visão. O Gabriel Magalhães também, que já há algum tempo está jogando bem no Arsenal, tá? O meio de campo, os jogadores chamados, na minha visão, também foram bons. Até uma questão a respeito do André, porque eu acho que se o André o André do Fluminense, tá? Se ele não tivesse essa lesão no ligamento colateral medial do joelho, ele seria convocado, na minha visão. E aí, quem sobraria nessa lista? Aí é uma grande dúvida. Eu não sei. Eu não sei se sobraria para alguém que foi do meio de campo ou para algum atacante, tá? Porque o Dorival desta vez chamou 23 jogadores. Mas de resto, cara, assim, foram nomes bem convocados. Na minha visão, Casemiro ficou de fora mais uma vez. Casemiro que não fez uma boa temporada, mas também, né, com o contexto do Manchester United é complicado, né? Enfim. E no ataque, aí
a grande novidade dessa lista, que é o Evanilson, atacante do Porto de Portugal. Para quem não está associando o nome, é um que começou a carreira no Fluminense, lá entre 2019 e 2020, e logo depois foi para o Porto de Portugal. E nesse momento ele está vivendo a melhor temporada na carreira. Até pegando o número dele aqui nesta temporada, em 39 jogos marcou 24 gols. Então uma baita temporada, jogando pelo Porto. O Porto que de uma forma geral não fez uma boa temporada. Chegou nas oitavas de final, fez jogos duros contra o Arsenal, perdeu nos pênaltis, é verdade. Mas a temporada do Porto, de uma forma geral, não foi boa. Mas o Evanilson foi um dos destaques, foi muito bem. E já há algum tempo, na minha visão, ele merecia a convocação. Tá? E aí vem outro detalhe. O Evanilson, ele só, na minha visão, tá? Ele só foi chamado porque o Richarlison está com uma lesão. Até informações de quem cobra a seleção, né, de que se não fosse por essa lesão, o Richarlison seria convocado. Então acredito que o Richarlison seria convocado e o Evanilson não. E aí tem muita gente também que vai torcer o nariz pro nome do Evanilson. Mas é aquilo, você tira o Evanilson, tá? Tem algum outro centroavante bom nesse momento, assim, para chamar? Sim, algum centroavante que olhe, tirando o Endrick, claro, né? Porque o Endrick já é um baita jogador na minha visão. Mas tirando o Endrick, tem algum outro centroavante nesse momento, assim? Rodrigo para jogar de falso 9, acho que não tem como na minha visão também. O Rodrigo do Real Madrid. Então, cara, assim, acho que o Evanilson foi bem chamado já há algum tempo, já merecia uma convocação e ele agora finalmente conseguiu receber essa oportunidade. E de resto, cara, são nomes que foram bem chamados na minha visão, né? São jogadores de muita qualidade. E Rafinha, no caso, né? Tem muita gente que torce o nariz pro Rafinha, né? O Rafinha também tem umas questões assim na seleção, mas que já eu posso aprofundar mais sobre isso. Mas que o Rafinha fez uma boa segunda metade de temporada no Barcelona. Então acabou sendo convocado, vai ter mais oportunidades na seleção. Então tá aí a minha visão a respeito dessa convocação, né? E aí, indo para um outro ponto, que é o fato de que muita gente aqui no Brasil torcer o nariz, não gostar de alguns nomes. E aí vem um detalhe a mais, porque, vamos lá, pega a população do Brasil. Há uma estimativa de que 25% não gosta de futebol, não acompanha. Então, nessa análise, a gente vai tirar esses 25%. Por isso, 75% restante, a maior parte não gosta de futebol. Essa que é a verdade, só gosta do seu time de coração, do seu clube de coração e que só acompanha o time que torce. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, não tem nenhum problema, é o direito de escolha. Só que nisso acaba se refletindo em opiniões muitas vezes sem sentido algum e muitas besteiras que são faladas e até replicadas na internet e tudo mais. Por exemplo, falar que o Alisson é um goleiro tiranossauro Rex por conta das 2 últimas Copas do Mundo. O Ederson também tem muita gente que não gosta. Gente, a gente está falando aqui de 2 dos melhores goleiros do mundo. Que se chegar lá fora e falar, o brasileiro não gosta do Alisson e do Ederson, pô, eles vão rir muito. Sabe? Eles vão rir muito, falando, nossa, que besteira que estão falando. É isso. Entendeu? O Ederson é o atual melhor goleiro do mundo. Ele ganhou o prêmio The Best da FIFA. Enfim. Mesma coisa, vamos falar do Ian Couto enfim, que mas o Ian Couto, ele tá fazendo uma baita temporada no Girona. Ele não é um ruim lateral. O Guilherme Arana foi chamado, mas o Guilherme Arana tá voando na temporada, enfim, e acho que vai ser titular no Atlético Mineiro, tá? Até esqueci de falar sobre o Arana antes, mas o Arana, uma convocação bem acertada na minha visão, tá voando no Galo e acho que vai ser titular na seleção, enfim. Aí a dupla de zaga, aí os zagueiros, né? Mas o Marquinhos, mas o Gabriel Magalhães, o Éder Militão, cara, são 3
zagueiros top em nível mundial hoje, gente. Aí vai para o meio de campo. Cara, a gente tem aí meio campistas que são muito bons. O Andrés Pereira, por exemplo. Aí a torcida do Flamengo, por exemplo, tem um ranço dele do que ele fez na final da Libertadores de 2021. Aí por causa disso, desse lance, claro, não foi um lance qualquer, mas aí já rotulam um cara sendo horroroso da bola por um lance, sabe? Enfim, aí vão falar a mesma coisa do Bruno Guimarães, vão criticar o Douglas Luiz, o João Gomes, o Lucas Paquetá. Aí o ataque, né? Aí vai ter gente que vai falar mal do Gabriel Martinelli, do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Savinho. E aí, muitos desses jogadores que eu falei, eles acabam não rendendo bem na seleção brasileira. Mas aí, vejam lá. A gente está falando de caras que são destaques no futebol europeu. Os caras são destaques num altíssimo nível técnico do futebol europeu. Os caras são destaques por lá. Eles são ruins? Eu acho que não, né? Ou é o fato de que os esquemas táticos na seleção brasileira, os sistemas de jogos, isso tudo favorece, no caso, para que esses jogadores consigam render na seleção. O Vinícius Júnior, por exemplo, ele não consegue render na seleção nem 30% do que rende no Real Madrid. E a gente está falando de um cara que é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor, nesse momento. Então, assim, os caras que são ruins ou o estilo de jogo, os tipos de jogo que não favorecem a esses jogadores renderem o que rendem no futebol europeu. Enfim. Então, e essa é uma questão que o Dorival vai ter que trabalhar na seleção, tá? Na minha visão, o Dorival vai ter que trabalhar muito isso para que esses jogadores possam render muito na seleção, render o que rendem no futebol europeu. E aí um outro ponto também que me chamou muita atenção na coletiva hoje do Dorival é que podem acontecer mudanças na lista por aspectos técnicos. Você fazer mudanças na lista por conta de lesão pode acontecer. É uma situação que pode acontecer. Mas você fazer mudança por motivos técnicos... Aí você imagina só, se o jogador não render bem no treino, se ele não render bem no amistoso contra o México, ele corre o risco de ser cortado da lista. E se isso acontecer, como é que o grupo vai reagir, né? Enfim, muito complicada essa aspa. Não é que ele falou assim sem querer. Ele não só o Dorival, mas também o Rodrigo Caetano, eles reiteraram isso. Espero que eles tenham se confundindo, né? Falando que podem ser cortados por motivo técnico, enfim, por conta de lesão. Pode acontecer, como falei. Espero que tenha sido por isso. Se não for por isso, cara, aí é muito estranho. É muito estranho, é muito esquisito. Então, vamos então aguardar para ver como é que vai ser essa data FIFA, né? Perdão, dos meses de junho e julho. E que, na minha visão, gente, o mais importante não é nem a Copa América. Eu acho que o Dorival Júnior tem que preparar a equipe, claro, para quem sabe conquistar o título da Copa América, mas a equipe tem que estar preparada para as eliminatórias para a Copa do Mundo, porque a situação do Brasil nas eliminatórias não está nada boa. Nada boa. Então, é isso, amigas e amigos. Então, se você curtiu o vídeo aqui, foram quase 20 minutos de vídeo para falar de seleção brasileira, hein? Olha só, então... Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo e até uma próxima. Bom final de semana. Tchau, tchau.